Então, a linguagem, a postura formal quer dizer que eu trato por senhor, senhora, obrigado, com licença, tanto no telefone quanto pessoalmente. Atitude positiva, então ser uma pessoa agradável de se conviver, bom humor, sorrir, ser simpático, tudo isso é etiqueta. Então a etiqueta é tudo que contribui para o meu bom convívio em grupo. A discrição no sentido físico da coisa, mas também e principalmente evitando crítica, evitando fofoca, a crítica só no momento correto. Então não expor um colega, não fazer uma fofoca, não expor a vida de um cliente, o problema de um cliente, não falar muito da sua vida pessoal, discrição. Ser pontual, né? Chegar no horário, não faltar, assiduidade, tudo isso é postura profissional. Chegar no horário numa reunião, respeitar o tempo da outra pessoa, tudo isso é etiqueta. Então lembrem, não é apenas aparência, a aparência conta, mas o comportamento conta muito mais. Além disso, profissionalismo, honestidade. Então, eu visto a camisa da empresa, eu não penso em fazer nada que seja errado contra as regras, roubar um cliente, por exemplo. Isso pode ser alvo de questão, uma questão ética do comportamento. Ter iniciativa de ajudar um colega, ser prestativo, tudo isso é etiqueta empresarial. Então, lembrem, tudo que contribui para o bom convívio em grupo, tanto com os meus colegas quanto com o cliente externo. Tá? E tem elementos aí que são da aparência e tem elementos que são comportamentais. O linguajar é um deles. Tanto no telefone quanto pessoalmente, a linguagem mais formal, senhor, senhora, obrigado, com licença, por favor, 1 minuto. E nunca gíria, nunca uso de expressões mais coloquiais, mandar beijo, essas coisas assim, cuidado que pode ser pegar ratão. A linguagem aqui é mais formal mesmo, falando com o cliente. E aqueles 8 passos importantes para o sucesso nas vendas, que foram reunidos da literatura de vendas, a gente vai ver agora. O primeiro deles é a empatia. Então lembre que dentro de técnicas de venda tem todo esse elemento que é de saber se posicionar no momento da venda, saber lidar com o meu cliente no momento da venda. E esses 8 pontos aqui vão contribuir. O primeiro deles é a empatia. Saber me colocar no lugar do cliente para compreender o estilo do cliente, as motivações. Então, qual é o critério de decisão aqui? Se eu estou falando com uma mulher, o critério, será que o jeito que ela decide é igual ao jeito que um homem decide? A mulher normalmente pensa na família, no cachorro, no irmão, na filha. A mulher, ela pensa nesse âmbito familiar. Então, será que não é legal eu compreender como que eu posso trazer o assunto família para o debate? Como que eu sei isso? Me colocando no lugar dessa pessoa. É preço que está em jogo? Ou o cliente em momento nenhum falou em preço? Então, entender quais são os critérios que estão por trás, os valores dessa pessoa, é muito importante. Se colocar no lugar dessa pessoa. Eliminar os pré-julgamentos, tentar não rotular a pessoa de cara, porque se eu estou tentando compreendê-la, é importante que eu observe, né, e não classifique a pessoa de cara num rótulo, porque isso pode fazer eu perder oportunidades. Usar um tom acolhedor, para que a pessoa assim se sinta acolhida. Estabelecer um vínculo com a pessoa e criar confiança através da técnica de pergunta, resposta, suporte. Lembram lá que eu faço uma pergunta, a pessoa responde, eu não parto para a próxima pergunta. Eu concordo, né? Eu crio um clima amigável. Ah, é mesmo? Que interessante. Então, esse suporte que eu faço entre uma pergunta e outra vai fazendo a minha conversa ficar mais fluida, mais amigável. Segundo ponto, simpatia. Criar afinidade através do uso do sorriso, do bom humor. Cuidado, não é ser piadista, não é fazer ironia com o cliente, é ser simpático, ser agradável, adaptar o estilo do cliente. Esse teste do nome é perguntar, bom dia, eu sou fulano. Veja como é que a pessoa responde. Tem pessoas que já vão responder, bom dia, eu sou fulana. Tem pessoas que vão responder, Isso já te dá algumas dicas sobre o estilo do cliente. Ser flexível, se adaptar ao estilo do cliente, sorrir. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada, nos diz o Shakespeare, e é verdade. Então o sorriso, a afabilidade, a cordialidade também são importantes para um trato entre as pessoas. Por quê? Porque pessoas gostam disso. Isso é do ser humano. Então simpatia vai contribuir para o nosso atendimento, para nossas vendas.
Cuidado com a linguagem corporal, porque em toda a comunicação, apenas 7% diz respeito às palavras. Os outros 93% tem a ver com os gestos que eu estou fazendo, a imagem que eu estou passando e o jeito como eu estou falando. Então, cuidado, né, para ter uma postura alegre, uma postura aberta para falar com o cliente, não falar com aquela cara de quem está morrendo. Bom dia, é um grande prazer estar lhe atendendo hoje, é uma grande satisfação, espero que o senhor esteja satisfeito com os nossos produtos. Isso não empolga ninguém, então cuidado com essa questão da postura, isso pode ser questão lá para vocês, alguma coisa que fale da postura do vendedor, que tem que ser o mais aberta possível, o gestual, não muito espalhafatoso, não encostar no cliente, manter uma distância. Cuidar então com os aspectos não verbais dessa comunicação. Postura aberta, braços e pernas descruzados, sorriso, como o sorriso acolhe. O contato visual muito importante para as vendas, uma pessoa que não olha no nosso olho não passa confiança, então cuidado sempre, esse é um item importante. Concordar com a cabeça para passar confiança e passar essa sensação de estou prestando atenção no que você está falando. Não se aproximar demais, não encostar, pegar no cliente. E lembrar que nada substitui o sorriso cordial durante o atendimento. Então esse é um item importante para vocês focarem, a questão dos elementos não verbais, elementos que são visuais do atendimento ali, linguagem corporal. A técnica do espelhamento, que é quando a gente tenta se adaptar ao estilo do cliente, estilo de fala, ritmo de fala, até palavras que o cliente usa, gestual, postura física, e isso cria na outra pessoa uma sensação de proximidade, de semelhança e ajuda a criar um vínculo de confiança. Então, se aparecer técnica de espelhamento, tem a ver com imitar certas características da outra pessoa para tentar estabelecer um vínculo de confiança. É uma técnica de venda isso aqui. Questão do conhecimento, tem que saber muito sobre o mercado, sobre a empresa, sobre os teus produtos que está vendendo, os preços. Como é legal quando a gente pergunta o preço e a pessoa já sabe de cabeça. Isso demonstra muito conhecimento. Conhecer o seu cliente, tentar então realmente ter um mapa para poder conduzir esse atendimento com mais qualidade. Isso ajuda a manter o controle e superar objeções, que é quando o cliente começa a fazer aquelas perguntinhas difíceis ou dizer que não está gostando de algum elemento do nosso produto. Então ajuda a controlar o processo da venda e com certeza vai deixar o vendedor mais calmo, o cliente por consequência. Porque quando o vendedor está dominando ali o cenário, ele sabe do que ele está falando, ele domina o conteúdo, ele consegue ser muito mais persuasivo. Então isso é bastante importante. Conhecimento. Ouvir, porque é muito mais importante para você fazer com que os seus clientes falem do que você mesmo conduzir a conversa, disse o Friedman, que é aquele consultor de vendas americano. Então, ouvir é o nosso 6º ponto-chave para o sucesso nas vendas. Então, atenção total quando o cliente estiver falando, captar tudo o que puder, então ouvir, fazer boas perguntas, perguntas inteligentes, não só muitas, mas perguntas inteligentes que façam o cliente falar sobre ele, segurar a ansiedade, deixar o cliente falar, não se preocupar em só o vendedor falar, nunca interromper o cliente, nunca interromper o cliente, nunca interromper o cliente. E falar pouco, fazendo o cliente chegar às próprias conclusões. Então lembrem, no contexto de atendimento e de venda, ouvir o cliente é mais importante do que falar. 7ª dica, credibilidade. Passar a credibilidade pelos clientes. Isso solidifica a relação e facilita a venda dos produtos e serviços. Qualquer produto e serviço, quando a pessoa passa a credibilidade. Então, demonstrar respeito pelo seu cliente, lidar sempre com a verdade. Então, a verdade, essa questão da ética pode aparecer de várias maneiras, tá, pessoal? Pode aparecer desde lá na propaganda, se eu vou ter uma propaganda enganosa, nunca, tá, pessoal? Sempre o vendedor e a empresa vão agir com a verdade, pelo menos é isso que a banca quer ouvir de vocês. Por quê? Porque é uma questão de ética, porque tem um código de defesa que protege, porque a empresa vai responder judicialmente se disser alguma inverdade. Então, sempre lidar com a verdade, a credibilidade lá na hora do vendedor, lá na hora da propaganda, sempre é verdade. Nunca prometer uma coisa que não é verdade. A questão da coerência, então se eu disse que vou fazer uma coisa, eu faço aquela coisa, então sempre cumprir, né, ter responsabilidade.
com o que eu prometi para o meu cliente, demonstrar interesse genuíno pelo cliente. Então, não é eu tô aqui te ouvindo, mas eu tô nem aí para você, tô pouco ligando. Não, eu tô realmente preocupada com o que serve para você. E isso passa credibilidade. Profissionalismo, ser uma pessoa séria, que cumpre aquilo que promete, ser uma pessoa que gera confiança e honra a confiança. Então, criar um ambiente de credibilidade é importante para o vendedor e para a empresa como um todo. E isso vai trazer bons negócios. Então, credibilidade tem a ver com imagem boa que passa confiança e isso traz resultado porque o cliente, principalmente no banco, ele precisa de confiança. Lembram da intangibilidade? Lembram que o serviço ele é intangível e invisível? A credibilidade vai ter um peso muito grande na decisão do cliente e na recompra e na recomendação. E o último ponto, a questão do rapport, que é aquela conexão. Rapport é quando eu consigo estabelecer uma conexão, um vínculo com a pessoa. E isso é uma sensação de tranquilidade que a pessoa tem, de relaxamento, de ok, posso confiar, porque essa pessoa aqui eu posso confiar porque ela vai fazer o que for melhor para mim. Esse vínculo de confiança, essa conexão, tem a ver com as pessoas se sentirem entendidas, se sentirem acolhidas, se sentirem confiantes naquele vendedor que está ali na frente. Então, criar o rapport é um papel do vendedor e ele vai fazer isso, por exemplo, com a técnica do espelhamento que a gente viu lá atrás, por exemplo, demonstrando empatia, com uma linguagem corporal adequada, concordando com o cliente, olhando sempre para o cliente, um tom de voz mais calmo, que tem a ver não com a palavra que eu estou usando, mas o jeito que eu estou me comunicando com esse cliente. Então, isso vai criar o rapport. Essas outras técnicas, esses outros elementos que a gente viu ali atrás, eles vão contribuir para o rapport, que é essa conexão. Então, se aparecer na prova o rapport, vocês já sabem, é um vínculo de confiança que se estabeleceu. Às vezes leva várias visitas, vários contatos, às vezes no primeiro contato o vendedor já consegue estabelecer isso e por isso ele consegue fechar bons negócios. Porque ele conseguiu criar esse vínculo de confiança com o cliente e essa sensação faz o cliente relaxar e confiar no que o vendedor está falando. Tem pessoas que são mestres em fazer isso aí, estelionatários inclusive, né? A gente cai sempre. Então a pessoa sente confiança e se sente confortável com esse vendedor que sabe criar esse ambiente acolhedor, ok? A motivação das vendas pode aparecer para vocês em alguma questão falando do âmbito financeiro, se a motivação do vendedor tem a ver apenas com o dinheiro, será? Não, pessoal. Motivação tem a ver com o que me leva a trabalhar mais, produzir mais, com mais qualidade. Então, são muitos elementos que vão fazer o vendedor contribuir mais, se esforçar mais. Então, a motivação pode vir com uma recompensa financeira, porque as pessoas gostam disso, saber que se eu atingir a meta, eu vou ganhar mais dinheiro, isso motiva. Mas, além disso, a possibilidade de ser promovido, de subir na carreira, o crescimento pessoal, ganhar trabalhos que me fazem aprender, isso pode me motivar mais do que fazer sempre a mesma tarefa. Então, dependendo do perfil da pessoa, ela prefere tarefas desafiadoras. Se eu oferecer tarefas desafiadoras, essa pessoa aqui rende bastante, porque ela gosta de aprender e crescer pessoalmente. A satisfação pelo trabalho bem feito. Então, tem pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. Quando vem o trabalho bem feito, isso é uma satisfação tão grande que se equivale ou supera a recompensa financeira. Então, eu vou falar de mim agora. Todos esses itens aqui me motivam bastante. A satisfação pelo trabalho, quando vocês dão um feedback positivo, prof, gabaritei tua prova na tua parte na prova, isso é impagável, isso não tem preço receber o depoimento de vocês, esse carinho, mas não é só a questão do carinho, é saber que eu ajudei, que foi efetivo o que eu estou fazendo. Pensar, poxa, que bom, estou ajudando as pessoas, estou acertando no que eu estou fazendo. Essa satisfação aqui motiva. Então, isso aqui não é dinheiro e isso aqui tem um fator fundamental. Se eu ganhasse um rio de dinheiro, mas eu só ouvisse críticas de vocês, eu disse, pois é, de novo a prof. Amanda não acertou o que caiu na prova. Isso iria me desmotivar. Isso talvez fosse decisivo para eu sair desse emprego e procurar outro. Então, esses outros elementos que não são financeiros contribuem sim para a motivação. Questão do reconhecimento. Às vezes, receber um prêmio lá na intranet, uma divulgação, o cartaz do funcionário do ano, funcionário do mês,
Uma festa de final de ano onde as pessoas são reconhecidas também motiva. O que é importante para vocês saberem para a prova? Que a motivação vai depender do perfil de cada pessoa. Então, é sempre dinheiro? Não, não é sempre dinheiro. Já foi alvo de questão de prova. Para motivar a equipe é preciso investir grandes recursos em dinheiro? Não, não necessariamente. Às vezes é só colocar a pessoa numa função diferente, num grupo que tem mais características parecidas, numa atividade que explora melhor os talentos naturais dessa pessoa. Então, motivação, isso aqui pode cair para vocês. Motivação para as vendas tem a ver com o perfil de cada pessoa, não é apenas financeiro. E normalmente é uma função do gerente da área de vendas promover essa alocação correta das pessoas, descobrir quais são os fatores que vão motivar a equipe. Às vezes só de eu fazer uma campanha interna de competição entre as pessoas ali, vai ganhar o que no final? Vai ganhar um bombom. Mas eu promovi uma competição e as pessoas se motivaram por causa dessa competição. Então, normalmente, quando cai esse tipo de questão, cai perguntando se é só dinheiro, respondam que não, e depende do perfil de cada pessoa, ok? O que mais que contribui para motivação? Tarefa clara, saber exatamente o que eu tenho que fazer. É muito chato quando eu não sei, não se comunicam direito comigo e eu não sei o que eu tenho que fazer. Saber a necessidade da realização, o que esse meu trabalho impacta no trabalho da empresa. Remuneração por incentivos, é saber que se eu vou cumprindo etapas, eu vou ganhando dinheiro de acordo com o cumprimento dessas etapas. Uma boa administração motiva? Sim, a gente às vezes trabalha mais porque gosta do chefe do que pelo dinheiro que está ganhando. Então, o chefe legal é um fator de motivação também. Então, lembrem que muitos fatores vão contribuir para a motivação, ok? Agora a gente vai passar para a parte de vendas. E agora sim a gente vai estar falando daquele momento venda, que é o momento na frente do cliente, tá? O Kotler nos fala de algumas etapas bem marcadas da venda, do processo de venda. E essa venda acontece um pouquinho antes, né? Então ela começa ligeiramente antes de eu falar com o cliente e ela vai terminar também após. Mas ela tem a ver com esse momento do contato do vendedor com o cliente. Não estou falando aqui da gestão de vendas, estou falando da venda cliente-vendedor. Transação comercial. O que o Kotler diz? Que começa com a prospecção e qualificação. Então, assim como numa jazida de diamantes, eu estou procurando os clientes, tão bonitinha essa metáfora. Estou procurando os clientes valiosos, clientes que têm potencial para eu negociar. Então, prospectar, buscar os clientes dentro da minha carteira, dentro dos clientes que já são meus, ou na rua, escolher, qualificar, que nem o feijãozinho que a gente está escolhendo para cozinhar, tirando as pedrinhas, escolhendo quais são os clientes que eu vou trabalhar. Isso é prospectar e qualificar. Então, eu vendo para onde que eu vou atirar. Clientes que têm potencial dentro da minha carteira para contratarem o crédito imobiliário. Então, é esse tipo de ação, tá? Muitas vezes já são nossos clientes, precisamos apenas verificar produtos e serviços para podermos adequar, lembrem disso. Aí vem a preparação para a venda. A pré-abordagem para o Kotler é a etapa onde o vendedor está se preparando para atender esses clientes. Então, já escolhi quais são os clientes, eu vou estudar as características deles, eu vou entender quais são as necessidades, critérios de decisão, produtos anteriores que já consumiram. Então, esse mapeamento do consumidor para escolher a abordagem que eu vou fazer, necessidades que eles têm, e isso chama-se pré-abordagem. Então, eu vou buscar informações sobre os clientes que eu vou vender mais tarde. Isso é o que vem logo antes da abordagem, por isso que chama pré-abordagem. A abordagem é o primeiro contato que eu vou ter com o cliente. Então, é a maneira como eu vou abordá-lo, a maneira como eu vou conquistar a boa vontade dele. A gente sabe que a primeira impressão, aquele primeiro contato, ou o primeiro contato para falar de um produto específico, que eu já conheço o cara, mas é a primeira vez que eu vou tocar naquele produto. Então, é a forma que eu vou me dirigir para o cliente no início da conversa. E eu preciso ganhar o cliente logo de cara. Então, olha a importância da postura, da simpatia, do bom humor, de construir um rapport logo no início.
Então a pessoa não precisa chegar falando do produto, ela pode iniciar falando de outros assuntos para tentar criar um clima amigável, tranquilo na transação. Então o cliente tem que sentir que o vendedor tem interesse nele, porque se eu já vou com aquela cara de falastrão assim, né, o cliente não vai gostar. Então demonstrar interesse pelo cliente, criar um clima amigável para então poder falar do produto, entender as necessidades daquele cliente, já no processo ali de vendas, tentar entender se aquele cliente tem algum problema que eu observei, eu identifiquei alguma oportunidade para ele. Então é esse clima no início da conversa. A apresentação e demonstração é quando eu vou falar do produto ou serviço efetivamente. Então se na prova perguntar sobre o momento da apresentação, entra lá a técnica AIDA, que é quando eu vou despertar a atenção, interesse, desejo e ação do cliente. Então eu desperto a atenção, o interesse, falando das características desse meu produto, benefícios, principalmente benefícios, pessoal, porque característica é uma coisa objetiva, o que aquele produto tem, prazo de pagamento, condições, valores máximos e mínimos, isso aí é frio. Agora, quando eu falo como que isso se adequa para você, para a sua vida, vai resolver a sua vida, isso então é falar de benefício. Benefício é quando eu falo especificamente para aquela pessoa como que esse produto ou serviço resolve um problema ou então oferece uma oportunidade melhor para aquela pessoa. E é daí que vem a noção de valor, hein? Aí eu despertei o interesse do cliente, o desejo dele de ter esse produto e o levei à ação. Então, técnica AIDA tem a ver com a etapa de apresentação e demonstração do meu produto e serviço. Superação de objeções, quando o cliente começa a fazer perguntinha difícil, perguntinha chata. E ao invés de resolver comprar de uma vez, ele fica, mas isso é mesmo? É assim mesmo? Funciona mesmo? Não sei se eu quero, não sei se eu preciso falar com não sei quem para resolver. Esse tipo de pergunta não quer dizer que a pessoa não queira comprar. Quer dizer que eu não fui efetivo em algum momento da minha abordagem. Ou eu não falei do produto certo para ele, ou eu não passei confiança adequada. Então, entender o que está por trás daquela objeção é o mais importante. Como é que pode cair isso na prova? O que você faz quando o cliente apresenta uma objeção? Ignora o cliente, atropela o cliente, finge que não ouviu, engana o cliente, dá uma mentidinha. Não, você escuta, tenta compreender a real motivação do cliente, a real dúvida do cliente, para então tentar esclarecer e superar aquela objeção. Então, superar a objeção, isso é feito em conjunto com o cliente argumentando, entendendo, repetindo qual é o problema, até que o cliente exponha realmente o que está por trás. Então, a gente supera a objeção e não enganando o cliente nem nada, tá, pessoal? Cuidado com isso. A objeção nunca deve ser ignorada. Ela sempre tem que ser compreendida para que se volte numa argumentação mais adequada para convencer esse cliente que realmente o produto ou serviço é bom para ele. Então, não quer dizer que o cliente não queira comprar. Objeção significa desistência? Não. Pode significar interesse de saber mais detalhes, ok? Aí vem o fechamento, que é quando o cliente dá os sinais da venda. Então, o cliente o vendedor identificou que o cliente já está querendo comprar. O cliente começa a fazer perguntas do tipo, mas qual é o valor que eu posso fazer? Mas em quantas vezes eu posso pagar? Mas, sabe, esse tipo de pergunta de detalhe do procedimento que vai ser feito, já está dizendo que o cliente comprou o produto. A ideia do produto e serviço ele já comprou. Então, o vendedor precisa formalizar, perceber esses passos que o cliente está dando, esses sinais que o cliente está dando de compra e partir para o passo do fechamento. Então, etapa de fechamento, perceber sinais de compra, visuais, diretos e indiretos. Perguntas são um bom sinal de fechamento, de indicação de compra, e partir para os procedimentos finais, perguntando, mas então que dia fica bom para o senhor? Em quantas vezes o senhor quer fazer? Então, vamos assinar o contrato aqui, que eu boto para que dia o vencimento da sua parcela? Esse tipo de pergunta mais operacional, já partindo para a operacionalização mesmo, fechamento, é o que vai levar para a concretização da venda em si. Então, o que a gente quer é isso, é a transação negocial concluída. Ok, cliente assinou o contrato, saiu com o empréstimo assinado do banco. Acabou? Não. Segundo o Kotler, ainda temos o pós-venda,
que é o acompanhamento, a manutenção no caso de produtos. No caso do banco, é esse pós-venda, saber se aconteceu tudo direitinho com o cliente, o dinheiro entrou na sua conta no dia que foi prometido. Eu mesmo consultei, vi que entrou o dinheiro do empréstimo, daí ligo, seu fulano, já está na sua conta, fique tranquilo. Esse pós-venda faz parte da venda lá para o Kotler. Então, cuidado, a venda, ela começa, esse momento de transação comercial começa um pouco antes da venda, lá na prospecção, e termina depois no pós-venda. Então, cuidado com isso aí. Isso vai dar ao cliente uma segurança e satisfação, aumentando as chances de fidelização, porque ele sente, poxa, fui tratado bem não só naquele momento ali, mas o cara continua preocupado que eu esteja satisfeito. Então, isso é bem relevante para satisfação posterior e fidelização, ok? Então, queridos, o que a gente tinha para ver de conteúdo de marketing, eu sei que é bastante coisa, eu sei que a prof fala rápido, mas eu sei que vocês ouvem rápido também, que vocês já estudaram bastante. Então, espero ter ajudado a sedimentar, digamos assim, melhor esses conhecimentos e que vocês consigam memorizar melhor os conceitos e como que eles podem cair num contexto lá de questões. Façam os exercícios, se ainda der tempo, resolvam alguma coisa para vocês terem os conceitos bem fresquinhos na mente de vocês e ficarem mais tranquilos, ok? Beijo grande e até a próxima!